Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 1.18 do capítulo 1 do nosso livro de sinais e sistemas, tá bom? A questão diz o seguinte: considere um sistema de tempo discreto com entrada xn e saída yn relacionadas por... Então a gente tem aqui um sistema de tempo discreto, tá vendo? Em função de n. Aqui o x é um x de k, só que a gente vai substituindo k por n menos n0, n mais, né, um somatório, mais n menos n0 mais 1, mais n menos n0 mais 2, até n mais n0, né? E aí ele acaba sendo um conjunto, né, de entradas xn defasadas, né? Onde n0 é um número inteiro positivo. O que a questão quer que a gente calcule? Primeiro ela quer que a gente verifique se esse sistema é ou não é linear. Depois, na letra B, quer que a gente verifique se esse sistema é ou não é invariante no tempo. E na letra C, quer que a gente calcule ali um C em função de B e N0, tá? Bem, vamos fazer cada uma delas. Então aqui, né, a gente tem a resolução, né, aqui está nossa entrada, né, nosso enunciado, que é o yn em função daquele somatório. E aí, para a gente poder entender, né, o que significa esse sistema, eu coloquei aqui como exemplo, né? Vamos supor que o n0 seja igual a 3. Ora, se o n0 é igual a 3, então vamos substituir aqui no lugar do n0 por 3, só para ver que sistema que seria. Então aqui, ó, o yn é igual a esse somatório de k igual a n menos 3 até n mais 3 de x de k. E aí, fazendo esse somatório, qual que seria o primeiro termo? Bem, o primeiro termo é o n menos 3, mais o x de n menos 3 mais 1, que é n menos 2, mais x de n menos 3 mais 1, né? A gente vai somando 1. Aí ficaria n menos 1, mais x de n, mais x de n mais 1, mais x de n mais 2, até o último termo, que é o x de n mais 3. Então aqui, ó, por exemplo, no caso em que o n0 é igual a 3, o nosso sistema, né, a nossa saída, esse yn, essa resposta, ela seria esse somatório desses termos, né, x de n menos 3, x de n menos 2. É a entrada x, só que deslocada, né? Aqui deslocada para a direita, e aqui do lado de cá deslocada para a esquerda, e aqui é o próprio x de n. Tá, isso aqui foi só para ilustrar, para a gente entender o que é esse somatório, tá? Agora a gente vai partir para as resoluções. Primeiramente, a gente tem que verificar se esse sistema é linear. Bem, para verificar se ele é linear, a gente tem... Qual é a forma que a gente vai empregar? A gente vai considerar dois sinais de entrada, né? Por exemplo, x1 e x2. Ora, consequentemente, a nossa saída y1 vai ser, né? A gente está simplesmente substituindo lá no enunciado o y por y1, justamente porque a gente tem uma entrada x1, tá? É igualzinho a estar no enunciado. E uma outra entrada x2 que vai gerar essa saída y2. Ok. O que a gente vai fazer? Bem, vamos considerar então o x3 que seja a combinação linear de x1 e x2. O que seria a combinação linear? Ser uma constante a, por exemplo, vezes x1, mais uma constante b, vezes x2. Então, se o sistema for linear, então y3 também vai ter que ser uma combinação linear de a vezes y1 mais b vezes y2. Então é isso que a gente vai verificar. A gente vai substituir para o cálculo do y3. A gente vai substituir o x por esse termo aqui, né, que seria o nosso x3, e a gente vai verificar se o y3 vai ser igual a isso daqui. Se for igual, é sinal que o sistema é linear. Se não for, quer dizer que ele não é. Esse passo a passo vale para qualquer que seja a questão, tá? Se a questão perguntou se é linear, a gente vai considerar essa entrada x1, consequentemente a saída y1, a entrada x2, consequentemente a saída y2, e aí depois disso a gente vai considerar um x3, que é uma combinação linear das outras duas, e a gente vai verificar se o y3 passa a ser uma combinação linear das duas saídas, tá? De y1 e y2, tá bom? Então, para essa questão, a gente tem, então, que y3 vai ser igual ao somatório de x3, onde x3 é justamente isso aqui que a gente definiu, né? A combinação linear
de x1 e x2. Então, no lugar de x3, a gente vai substituir por a vezes x1 mais b vezes x2. Tá bom? E aí, agora o que a gente vai fazer é fazer uma manipulaçãozinha nesse somatório. Bem, como é um somatório, a gente pode separar esse termo daqui, ó, desse termo daqui. A gente pode separar os dois termos. Porque tanto faz se a gente está somando os dois e aí fazendo a soma dos dois, ou se a gente vai somar esse, depois somar esse e aí somar os dois resultados. Dá no mesmo, é tudo soma. Então não importa a forma como a gente faça isso. Então a gente vai quebrar isso daqui em dois somatórios, tá vendo aqui, ó? A gente for com um somatório de A vezes x1 mais um somatório de B vezes x2. E aí a próxima manipulação que a gente vai fazer, ó, esse A aqui, tanto faz ele estar multiplicando aqui dentro ou multiplicando fora do somatório. No final das contas, a gente vai estar multiplicando esse resultado dessa soma por A. Seja multiplicar ele em cada termo, ou seja, somar todos os termos e depois multiplicar o resultado, que seria quando colocando ele do lado de fora do somatório. Tanto faz, o resultado vai sempre ser o mesmo, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o A do lado de fora e vamos colocar o B do lado de fora. E aí a gente for com isso aqui, ó, A vezes o somatório de x1 mais B vezes o somatório de x2. Ora, quem é esse somatório de x1 aqui, ó? É justamente o que a gente definiu como y1, ó. O y1 de n é o somatório de x1. E o somatório de x2 é o y2 de n, que é esse segundo termo aqui, ó. Então vamos substituir aqui por y1 e vamos substituir esse daqui por y2. E olha qual o resultado que a gente chegou. y3 é igual a A vezes y1 mais B vezes y2, que é justamente a condição, ó, se o sistema for ou não linear, né? Se ele é ou não linear. Como a gente alcançou a condição, então significa que o sistema é linear. Então, o sistema é linear? Sim. Vamos para a letra B. Letra B quer saber se esse sistema é invariante no tempo. Bem, para verificar se um sistema é invariante no tempo, vamos considerar, por exemplo, um sinal x1, e aí naturalmente vai gerar essa saída y1 aqui. E aí vamos considerar um segundo sinal, x2, que é o deslocamento de x1. Ou seja, ó, x2 é igual ao x1 deslocado, tá vendo? De C. Coloquei uma letra C, que representa então esse deslocamento de x1. Ora, se o nosso sistema é invariante no tempo, então y2 também vai ter que ser igual a esse y1 deslocado de C. Entendeu? Então, se isso daqui acontecer, então o nosso sistema é invariante no tempo, tá? Bem, a saída então, ó, do nosso y2 vai ser o x2, certo? O somatório de x2, onde o x2 é o x1 de k menos c, né? Substituindo por isso aqui, né? O x2 é igual ao x1 de k menos c. Então a gente tem esse somatório de k menos c. Ora, normalmente, né? Normalmente, a gente teria o k, né? De n menos n0 até n mais n0. Como a gente adicionou esse menos c aqui, isso é o mesmo que eu adicionar o menos c aqui, ó. E também aqui, né? Porque o que eu fiz na prática foi substituir o k por esse n, né? Esse n aqui de dentro por n menos c. Então, no lugar de colocar o n, a gente está colocando n menos c, ó. No lugar de colocar o n, a gente está colocando n menos c. Quer ver, ó? Por exemplo, imagina que o nosso n0 fosse, sei lá, igual a 1. O nosso n0 fosse igual a 3, por exemplo, igual no exemplo lá de cima. O nosso n0 fosse igual a 3 e o nosso c fosse igual a 1, tá? O nosso primeiro termo seria o n menos 3 menos 1. Não é isso? Ó, seria, ó, substitui aqui no lugar do k, seria o n menos 3 menos 1. Isso é a mesma coisa, ó, se eu colocar o menos 1 aqui, é a mesma coisa que eu fazer o n menos 3 menos 1, como sendo o primeiro termo. Entendeu? E o último termo? O último termo é o n mais 3. Quando a gente substitui aqui, é n mais 3 menos 1. Então, tanto faz eu ter o menos 1 aqui ou ter o menos 1 aqui, que ficaria n mais 3 menos 1. Então, tanto faz eu ficar com menos c aqui ou ficar com menos c nos termos do somatório, que vai dar o mesmo resultado. Tá, mas por que a gente escreveu nesse formato aqui, ó? Para a gente poder identificar o seguinte, ó. Então, fazer o y2 é equivalente a fazer esse somatório aqui.
em que no lugar do n, eu coloquei o n menos c. Tá, por que a gente fez isso? Porque se a gente for fazer o y1 de n menos c, seria o y1, né, de n, só que no lugar do n, colocando n menos c. Então aqui, ó, colocando no lugar do n, o n menos c. E olha só, por comparação aqui, ó, esse termo daqui é igual a esse termo. Logo, esse termo aqui é igual a esse. E, portanto, y2 é igual ao y1 de n menos c, que é a condição para que o sistema seja, né, invariante no tempo. Portanto, o sistema é invariante no tempo. Então, o sistema é invariante no tempo? Sim. Tá bom? Com isso, a gente resolveu letra A e letra B. Observa isso, que para verificar se ele é linear, aplica aquela receita de bolo lá atrás. Para verificar se ele é invariante no tempo, aplica essa receita de bolo aqui. E na letra C, para finalizar, ele diz o seguinte, ó, sabendo que xn, né, a nossa entrada, é limitado por um número inteiro finito b, ou seja, né, a gente não sabe qual é o valor de xn, mas a gente sabe que no máximo ele vai ser um valor b, tá? Então ele pode ser menor do que b, né? Ele vai ser menor do que b. Pode ser 0, por exemplo, né? Mas ele nunca pode ser igual a b. No limite, né? No limite ele é igual a b, né? No limite. Mas ele vai ser, né, um aberto em b, né? Se b for igual a 10, então ele vai ser 9,999999, né? No máximo, né? Cada um desses termos. Para qualquer que seja o valor de n. Podemos demonstrar que yn é limitado por um número finito c. Então ele falou que se xn é limitado, sei lá, por um valor igual a b, então yn também vai ser limitado por um valor c, né? Um outro valor finito. Concluímos que o sistema dado é estável. Então ele já está dizendo que esse sistema é estável. E aí ele quer que a gente expresse quem é c em função de b e de n0. Então o que a questão disse para a gente? Ó? Que o xn é menor do que b. E disse para a gente também que o yn é menor do que c. E ele quer que a gente expresse c em função de b em n0. Para entender isso daqui, vamos voltar lá no primeiro exemplo que a gente deu, quando o n0 era igual a 3. E a gente já viu, né, que quando n0 é igual a 3, a gente tem esse caso aqui, ó, x de n menos 3, x de n menos 2, x de n menos 1, x de n, x de n mais 1, essa soma daqui, ó, não é isso? Vamos supor que a gente tivesse no valor máximo possível. O valor máximo possível seria todos os termos tenderem a b, né? Mas vamos considerar que todos os termos sejam iguais a b. Então a gente está fazendo, no caso, o quê? Fazendo b mais b mais b mais b mais b mais b mais b. São quantos b's? São 7, né? São 7 termos. Então a gente teria que, nesse caso, o x, esse valor, essa soma, né? Esse valor de y tende a 7b, né? Ou seja, se o x, se todos os valores de x, né, fossem iguais a b, que é o limite, então o valor de y seria igual a 7b, que seria a soma de todos esses termos, tá bom? Só que como y tem que ser menor do que c, então c vai ser menor ou igual a 7b. Ou seja, se eu coloco c igual a 7b, eu garanto que o y vai ser menor do que ele. Porque o x não pode ser igual a b, ele tende a b. Então a soma também vai tender a 7b. Portanto, o c igual a 7b seria o caso limite, né? Nesse caso. E esse valor pode ser menor do que 7b, uma vez que x pode ser menor do que b, né? Cada xn pode ser menor do que b. Tá certo? Tá, ok. Mas da onde veio esse 7? Observa só, por que tem 7 valores? Justamente porque a gente tem, ó, 3 valores desse somatório abaixo, né? Que seria o n-3, n-2 e n-1. A gente tem o valor 0, né? E a gente tem 3 valores acima. Então, no fundo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo 3 mais 1 mais 3, que é 7. Ou seja, a gente tem 2 vezes 3, não é isso? Mais 1, que dá 7. Se, por exemplo, n0 fosse igual a 5, essa quantidade de termo daria 11, que seria 2 vezes 5 mais 1. Se n0 fosse igual a 10, seria 21, 2 vezes 10 mais 1. Então, de forma geral, né, no caso geral, aqui no caso a gente tem 2 vezes 3 mais 1, mas no caso geral seria 2 vezes n0, né, esse 3 aí é o valor de n0 que a gente atribuiu.
No caso geral, esse 7b, né, seria 2 vezes n0 mais 1 vezes b. Portanto, C vai ser menor ou igual, num caso geral, a 2 vezes n0 mais 1 vezes b. Então, se o valor de x for no máximo igual a b, né, no limite ele tende a b, então C com certeza vai ser menor ou igual a 2n0 mais 1 vezes b. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!